Olá! No audiobook de hoje iremos ler o conto Diácono do escritor Cristiano Penido. Este conto faz parte do livro Histórias de Anjos 3 e pode ser adquirido no site da Amazon. O link para o livro está na descrição deste vídeo. Lembramos que todos os fins de semana, por tempo limitado, o autor disponibiliza uma versão e-book de um dos 7 livros dessa coleção para ser baixado gratuitamente no site da Amazon. Boa leitura! O Diácono. Na igreja de Miraflores, norte de Minas, foi apresentado o irmão João ao posto de diácono. A sua função seria a de suprir a necessidade material dos pobres e os ajudar, financeiramente, caso estivessem passando por dificuldades. O ministério de diácono, como era chamado, semelhante a outros ministérios como o de pastor, não era remunerado. Na verdade, ninguém na igreja recebia salário para ocupar alguma função. Tudo era feito de forma voluntária e seus membros tinham que exercer alguma profissão fora da igreja se quisessem se manter. Apesar de inusitado, este modelo vinha funcionando há mais de 100 anos. Não existia curso para ser diácono. Quem ensinava era Deus e a primeira lição, na maioria das vezes, era aprender a ter fé. João em breve iria dar início ao seu treinamento. Ele estava desempregado e não era o único. Morando em uma região castigada pela seca constante, a economia da cidade era fraca e muitos acabavam indo para São Paulo em busca de uma vida melhor. Uma irmandade pobre e desempregada tinha como resultado uma coleta pequena e insuficiente para atender a necessidade dos mais carentes. Foi neste cenário que João deu início ao seu ministério de diácono. Atender ao pobre sem dinheiro, sendo que até mesmo em sua casa já faltava comida. Papai, eu tô com fome, falou Huguinho, o seu filho. Eu sei, filho. Papai vai sair e buscar alguma coisa para nós comermos, está bom? Tá bom, papai. João olhou para sua esposa, Selma, e teve vontade de chorar. Não tinha mais nada dentro de casa. Armários vazios. Panelas vazias e barrigas vazias. Para que você prometeu para o menino que traria comida, homem? Agora, ele vai ficar esperando. Eu sei, mas eu não podia falar que a comida acabou e que nós não temos dinheiro. E o que você vai fazer? Orar. Você tem ideia melhor? O que Deus pode fazer? Fazer chover comida no nosso telhado. Não fala assim, mulher. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, vai orar e só volta depois que tiver algo para dar para o teu filho, falou ela em tom de deboche. João baixou a cabeça e saiu para a rua. Ele não queria continuar aquele tipo de discussão com Selma. Ele sabia que não ia dar em nada. Andando sob aquele sol quente, ele começou a ouvir uma voz, em sua mente, que dizia: pega aquele dinheiro da igreja e compra um pão para o teu filho. Depois você devolve para a igreja. Este dinheiro não é meu. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, falou ele em voz alta. Olha para o teu vizinho. Ele me serve. Ele está bem de vida. Se você me adorar, nunca mais vai faltar comida em tua casa. Só a Deus devemos adorar. Para trás de mim, Satanás. Por que você então não mata tua mulher e filho e depois se mata? Assim você acaba com todo este sofrimento. Para trás de mim, Satanás, já disse. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, falou ele, com autoridade. Imediatamente, aquela voz parou de balbuciar besteiras e sumiu da sua mente. Pouco depois, ele escutou uma outra voz, que dizia de forma suave: peça com fé, que Deus escutará a tua oração. João, então, voltou para casa disposto a orar, mas não entrou. Achou melhor falar com Deus ali mesmo no terreiro. Ele queria evitar outra discussão com Selma. Ele dobrou seus joelhos ali na terra, fechou os olhos e começou a falar com o Criador. Ele estava determinado a ficar o tempo que fosse preciso. O tempo foi passando e ele continuava ajoelhado conversando com o Criador. Sem pressa. Após um certo tempo, ele começou a sentir a visitação do Espírito Santo. O seu corpo se arrepiou e uma vontade gostosa de chorar o tomou. Ele continuou em comunhão. De repente, ele escutou algo pesado caindo logo à sua frente. João abriu os olhos para ver o que era aquilo e teve uma surpresa.
Um mamão enorme caíra bem ao seu lado. Ele estava madurinho, apesar da pancada com o chão, continuava inteiro. Ele olhou para cima e viu um pequeno pé de mamão com mais 2 outros mamões maduros presos a ele. Ele não se lembrava de ter um pé de mamão em seu quintal, muito menos com 3 mamões em ponto de serem colhidos. Ele terminou a oração. Agradeceu por aquela preparação e entrou em casa carregando as 3 frutas dizendo: "Olha aqui a preparação do Senhor, Selma." Sua esposa veio correndo ver do que ele falava. "Que mamões enormes, João! Com que dinheiro você comprou? Se eu te contar, você não vai acreditar." "Conta logo, homem." "Apareceu um pé de mamão aqui no quintal na hora que eu orava. E tinha exatamente estes 3 mamões. Um para cada um de nós. Aqui no quintal. Mas neste terreno não nasce nada que dê para comer. Para você ver. Foi preparação do Senhor. Huguinho. Corre, meu bem. Papai trouxe a comida que te prometeu." O menino saiu do quarto e veio correndo. Quando viu aquele mamão enorme, ele abriu um sorriso e abraçou o seu pai, enchendo-lhe de beijos. "Agradeça a Deus, filho. Foi Deus quem preparou." O menino, sorrindo no colo do seu pai, disse: "Obrigado, papai do céu." Logo pela manhã do dia seguinte, Huguinho correu para a cama dos pais e já foi logo dizendo: "Papai, tem mais daquele mamão gostoso." João olhou para Selma tentando buscar uma resposta que não desapontasse o seu filho. Ele sabia que aqueles mamões, do dia anterior, eram os únicos que havia no pé. Não tinha mais. Selma não disse nada. Quando ia falar a verdade a seu filho, João escutou, novamente, aquela voz suave em sua mente: "Peça com fé que Deus escutará a tua oração." Então, ele respondeu ao filho: "Vamos pedir para o papai do céu outro mamão. Hoje, quem vai orar é você, está bom. Mas tem que pedir com fé." O menino ajoelhou ali mesmo no pé da cama, fechou os olhinhos e falou com toda a simplicidade do mundo: "Papai do céu, manda outro mamão gostoso. Um para o meu papai, um outro para minha mamãe e outro para mim. Em nome do Senhor Jesus, amém." "Já acabou?" perguntou seu pai. "Já. Vamos lá no quintal agora, papai." Antes que eles caiam e rachem no chão, falou o menino com toda a fé do mundo, puxando os pais pelos dedos. Selma olhou para seu marido e sentiu um aperto no coração. Ela não queria decepcionar o pequeno Huguinho. E se não tivesse mamão nenhum naquele pé? O que ela ia dizer para o seu filho? João leu os seus pensamentos e lhe disse baixinho, com firmeza: "Se pedirmos com fé, Deus escutará a nossa oração." Ao chegarem no terreiro, olharam para aquele pé de mamão e lá estavam mais 3 lindos mamões madurinhos esperando para serem colhidos. O menino pulava de alegria e dizia: "Viva! Papai do céu! Viva! Papai do céu!" Esta cena se repetiu durante uma semana. Até que por volta das 11 horas do 7º dia, parou uma caminhonete na porta da casa do irmão João. Alguém desceu e bateu palmas chamando os moradores da casa. O irmão João apareceu assustado. Ele não estava esperando ninguém. "Aqui que é a casa do diácono." "É sim," falou ele, ainda não entendendo bem o que acontecia. "Nós viemos de Belo Horizonte. A caminhonete está cheia de cestas básicas. Alguns irmãos sentiram de comprar estas mercadorias para o irmão entregar para as famílias que estão precisando." João olhou para aquele irmão e viu o estado da caminhonete. Ela estava com a suspensão traseira bem baixa, denunciando que fora carregada até no limite. Ele sentiu uma vontade gostosa de chorar e, sem nunca ter visto aquele irmão na vida, o abraçou. A vontade de chorar contagiou aquele motorista. Os outros ocupantes do carro desceram e foram contagiados também. Em questão de segundos, tinha 5 homens chorando e glorificando a Deus na porta da casa daquele diácono. "Vamos acabar de chegar, irmãos", falou João, enxugando as lágrimas. "Claro. Vamos sim", falou o motorista, dando sinal para um dos companheiros que o acompanhava para que pegasse algo no veículo. Aquele homem entrou naquela casa humilde e cumprimentou Selma e o pequeno Huguinho. Sem graça por não poder nem oferecer um café para os irmãos, ela não falava nada.
somente sorria, fingindo que estava tudo bem. Qual é o teu nome, rapazinho? Perguntou aquele irmão motorista. É o Guinho, irmão. Conta aqui para o tio. O que você mais gosta de comer na vida? Mamão, falou ele, todo contente. João sorriu com a resposta simples e sincera dele, mas a sua vontade era de chorar. Você gosta de doce de leite? O Guinho olhou para o seu pai e balançou a cabecinha que sim. E de doce de goiaba? O menino novamente olhou para o irmão João, em seguida, respondeu que sim. E a irmã, gosta de bolo? Gosto sim, irmão, falou ela, meio sem graça, não entendendo bem o porquê daquela pergunta. E o irmão? Perguntou aquele homem para o diácono. Gosta de comer carne? Quando tem? Eu gosto sim, irmão, falou ele, sinceramente. Então, hoje o irmão vai comer carne e a irmã vai comer bolo e o Guinho aqui, falou ele pegando o menino no colo, vai comer doce de leite e doce de goiaba. Eba! Falou o garoto, todo contente. Os três irmãos, que ainda não haviam entrado, chegaram carregando várias caixas cheias de toda a sorte de mantimentos, inclusive, é claro, o bolo, os doces e a carne. Isto daqui, irmãos, é para vocês. Foi o Senhor quem mandou trazer. Vocês aceitam? Com os olhos cheios de lágrimas, eles disseram em coro, claro, irmãos. Deus os abençoe. A partir daí, foi só alegria naquela casa. Após comerem do bolo e tomarem café, o motorista daquele grupo sugeriu ao irmão João irem entregar, imediatamente, as cestas básicas para as famílias, aproveitando que estavam de carro, facilitando em muito o trabalho do diácono que não tinha nem bicicleta. O irmão João tinha uma lista de nomes. Eram 40 ao todo. Todos desempregados. Dentro da caminhonete seguindo em direção à primeira casa a ser atendida, o diácono foi indicando o caminho. Alguns minutos depois, ele disse, o irmão pode parar o carro debaixo daquela árvore ali. A casa do irmão José é lá. Apontou o diácono para uma casa simples, com as janelas e a porta coladas à calçada. Era quase meio-dia, quando estacionaram a caminhonete. Eles desceram e bateram palmas para chamar os moradores da casa. Um homem muito humilde, com a fisionomia castigada por anos trabalhando debaixo do sol apareceu. O Senhor esteja contigo, irmão José, disse o diácono. Desculpe chegarmos próximo da hora do almoço, mas é que nós temos uma encomenda urgente para entregar para o irmão. A gente pode entrar um pouquinho? Claro, irmãos. Por favor. Ao adentrarem aquela casa humilde, eles viram apenas 3 copos de água postos à mesa. Não havia nenhuma panela sobre o fogão. Eles não tinham nada para almoçar, a não ser o que estava à mesa. De dentro do quarto, saiu a esposa do irmão José e sua filhinha de 4 anos. A menina olhou para eles e perguntou: é o irmão que veio trazer a minha boneca. Filha, o que é isto? Os irmãos só vieram nos fazer uma visita. Não, irmã. A menina tem razão. Nós estamos aqui, porque o Senhor nos mandou trazer estas cestas de alimentos. Vocês as aceitam? Neste momento, os 3 irmãos que o acompanhavam entraram com várias caixas de alimentos. A irmã começou a chorar. Aceitamos sim, irmãos. Deus os abençoe, disse ela, emocionada. E a minha boneca? Perguntou a menina de novo. Perdoem a nossa filha, irmãos. É que hoje, quando nós estávamos orando agora há pouco, pedindo para que Deus mandasse seus anjos aqui em nossa casa suprir a nossa necessidade, Clarinha, a nossa menina, disse que a gente não precisava chorar mais. Que os anjos já estavam chegando. Isto não tem nem 7 minutos, irmãos, fala da boneca, mamãe. Interrompeu a menina. Ela cismou que o anjo traria uma boneca para ela também, irmãos, mas isto é bobagem. É coisa da sua cabeça. Não, irmã, não é bobagem não. Quando nós estávamos enchendo a caminhonete com as cestas de alimentos lá em Belo Horizonte, veio uma senhora muito simples, me entregou um embrulho de presente e me disse: leva esta boneca, irmão. Há uma menina que está esperando por ela no local para o qual vocês vão. O irmão agachou, tirou algo que escondera em suas costas,
estendeu o braço e entregou aquele embrulho de presente para a pequena Clarinha. Ela correu em sua direção, pegou o presente, rasgou-o em mil partes e, de dentro desse, apareceu uma linda boneca. Minha boneca! Saiu ela correndo abraçada com o brinquedo. Não, senhora, Clarinha. Volta, abraça o irmão e fala Deus abençoe, disse sua mãe. A menina voltou um pouco envergonhada, deu um beijo no irmão, agradeceu e saiu correndo novamente para poder brincar com seu presente. Foi o melhor beijo que já ganhei na vida, disse aquele homem com os olhos cheios de lágrimas. Os irmãos descarregaram as mercadorias, oraram para agradecer a preparação do Senhor e partiram para uma outra visita. O dia só começava para eles. Havia ainda 39 outras famílias a serem acolhidas. Cada casa seria uma visitação do Senhor. No espaço de 7 dias, aquele diácono aprenderá mais sobre fé do que em toda a sua vida. O seu treinamento só estava começando. Deus não escolhe os capacitados. Capacita os escolhidos. Então o Senhor olhou para ele, e disse, vai nesta tua força, e livrarás Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Juízes 6, 14 a 16. Ajude a divulgar o canal. Encaminhe este vídeo para alguém que você ama, dê um like e se inscreva. Obrigado.